Olá, meu nome é Tiago e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quem pode fazer a opção pelo regime de tributação do Simples Nacional e quem está vedado, ou seja, quem não pode fazer a opção por este regime. Então, se a sua dúvida é o que é Simples Nacional, qual é o anexo do Simples Nacional que você será tributado, como efetuar o cálculo ou qualquer outra coisa não relacionada a este assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo outros links nossos com esses conteúdos. Vamos começar então? O Simples Nacional ele foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006. Então é lá que nós vamos encontrar as regras de quem pode ser do Simples Nacional e quem não pode ser do Simples Nacional. Para facilitar a explicação, eu separei estas regras em 3 blocos. O primeiro bloco é em relação ao faturamento da sociedade. O segundo bloco são as atividades vedadas, ou seja, as proibidas de ingressar a este regime. E o terceiro bloco são as regras gerais. Vamos começar então pelo primeiro bloco. O primeiro bloco está previsto no seu artigo 3º. Lá, a legislação, a lei complementar, determina que podem ingressar no Simples Nacional as microempresas ou as empresas de pequeno porte. Para quem não sabe, microempresa são as empresas que faturam durante um ano até R$360 mil. E as empresas de pequeno porte são as empresas que excedem este valor de 360 mil e faturam até 4 milhões e 800. Então, se a sua empresa fatura mais que este valor, você não pode ingressar no Simples Nacional. Agora, no segundo bloco, nós temos as atividades vedadas, ou seja, proibidas de ingressar ao Simples Nacional. O artigo 17 da Lei Complementar, ele vai relacionar todas as atividades. Eu não tenho no vídeo como ler todas as atividades, mas eu vou agora consultar a legislação e ler para vocês algumas das atividades. É importante que você consulte antes de fazer a abertura da sua empresa, se ela não está aberta, ou antes de fazer a opção por este regime, se a sua atividade é ou não permitida, junto ao artigo 17. Mas vamos lá. Não podem ser do Simples as empresas que exerçam essas atividades. Geração, transmissão, distribuição ou comercialização de energia, importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, atividades de importações de combustível, atividades de produção ou vendas no atacado de cigarros, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munição, pólvoras, explosivos, detonantes, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, refrigerantes, cerveja sem álcool. Também não pode empresas que realizem cessão ou locação de mão de obra, empresas que se dediquem ao loteamento e à incorporação dos imóveis, que realizem atividades de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS, e assim por diante. É uma relação meio vasta, então você precisa conferir se a sua atividade está ou não dentro dessa atividade impeditiva. Vamos agora ao terceiro bloco. O terceiro bloco são as regras gerais. Existem diversas regras gerais que estão explicadas durante a legislação, mas eu separei as principais que estão no artigo 3º e no artigo 17, que é o mesmo que efetua as vedações das atividades. É uma relação meio extensa, então eu vou ler para vocês a relação e vou explicar, quando houver a necessidade, item a item para vocês. Então vamos lá. No artigo 3º, parágrafo 4º, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico, ou seja, do Simples, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que, inciso 1º, cujo capital participe outra pessoa jurídica. Ou seja, se esta sua empresa, que está pedindo o enquadramento no Simples Nacional, tiver como sócio uma outra pessoa jurídica, ela não pode entrar no Simples Nacional. Inciso 2º, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Então este
é bem claro. Eu acho que não tem nem o que comentar. Inciso terceiro, cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciados no termo desta lei complementar, desde que a receita bruta global não ultrapasse o limite que trata o inciso terceiro do caput deste artigo. Resumindo, se você tem outra empresa, você sócio desta empresa, possui uma outra empresa que também se beneficia do Simples Nacional, desse regime diferenciado, você precisa verificar se a soma do faturamento desta empresa que você está pedindo o enquadramento, mais esta outra empresa que você já é sócio, se estas duas empresas não ultrapassam o limite dos 4.800.000 que eu expliquei lá no bloco 1. Então, por que eles fazem isso? Caso contrário, eu vou fazer o seguinte: olha, o limite de faturamento de receita é 4.800.000, eu vou abrir 10 empresas e vou faturar 4.800 em cada uma dessas empresas, totalizando aí 48 milhões. Mas isso não pode. Acontece que o Simples ele é um regime diferenciado, ele possui benefícios, alíquotas menores. Então existe uma série de regras que não pode. Então se todo mundo fizer isso, todo mundo vira Simples. Então, se você tiver outra empresa, é importante que você verifique e acompanhe o faturamento dessas duas empresas, para eles não estourar, pois caso contrário você será excluído das duas empresas do Simples Nacional, e não apenas de uma. Inciso 4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, não beneficiada por esta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: olha, se você que está em essa empresa, que está pedindo a adesão ao Simples Nacional, ou que já está dentro do Simples Nacional, possui outra empresa, só que no inciso anterior era outra empresa do Simples. Agora não, se você possui outra empresa que não é do Simples, então ela é do lucro presumido, do lucro real, desde que você possua mais que 10% deste capital, então você precisa também respeitar a regra dos 4.800.000. Agora, se você tiver menos que 10% desta empresa, não se enquadra nesta regra. Ficou claro? Se não ficou claro, deixa nos comentários aí a dúvida, que eu faço uma explicação melhor e comento para vocês individualmente um a um. Inciso 5º. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata. É a mesma coisa do inciso 3º e do inciso 4º. Só que às vezes você não é sócio dessa empresa, dessa outra empresa, mas você é administrador. Mas também se qualifica e se enquadra dentro dessas regras do limite dos 4.800.000. Inciso 6º. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo. Então, se for uma cooperativa, salvo as de consumo, não pode também aderir ao Simples Nacional. Inciso 7º. Que participe do capital de outra pessoa jurídica. Então, se você tem essa empresa que está no Simples, e aí você resolve comprar uma outra empresa, fazer uma participação em uma outra empresa, é fato impeditivo de ficar no Simples Nacional. Se você já está no Simples Nacional, você vai continuar lá e você vai precisar notificar, fazer o comunicado de exclusão. Você se autocomunica para a Receita Federal e faz a sua exclusão do Simples Nacional. Caso você não faça isso, você pode ser excluído pela autoridade fiscal, pela Receita Federal, e aí você vai ter um problemão. Você pode ser autuado, você vai ter recolhido os seus impostos de uma forma, enquanto na verdade deveriam ter sido feitos de outra. Então é importante seguir todas essas regrinhas. E caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato com o seu contador para não ser excluído desse regime ou fazer a sua comunicação. Inciso 8º.
que exerça atividade de banco comercial, de investimentos, desenvolvimento de caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento, investimento, crédito imobiliário, corretora, distribuidora de títulos, valores imobiliários, câmbio, arrendamento mercantil, seguros privados e capitalização ou previdência complementar. Então, se a sua sociedade exercer essas atividades, ela também não pode fazer a adesão ao Simples Nacional. Inciso 9. Resultante ou remanescente decisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. Quer dizer o seguinte, vamos pensar que você tem aí um negócio grande que fatura 40 milhões, uma fábrica com várias produções, várias linhas de produções, e aí, por algum motivo, você resolve fazer aí a cisão. A cisão é quando você pega fatia dessa fábrica e se separa do outro grupo. Aí você vende, faz o que é que você queira fazer. Então, se você fizer isso, essa cisão, você cinte parte dessa empresa, você não pode, durante 5 anos, fazer adesão a este regime de tributação. Ou se fosse o caso de uma fusão, vamos pensar que você tem uma atividade permitida em um escritório de advocacia, que é uma atividade permitida, que fatura 1 milhão. Aí você tem outro escritório de advocacia, ou de um amigo seu, de uma outra pessoa, que fatura mais 1 milhão. Então, você fala, vamos unir as nossas forças, vamos fazer uma fusão, quando você funde as empresas e cria uma nova. Ah, legal, vamos fazer a fusão. Você está respeitando a atividade, que é a de serviço de advocacia que é permitido, você está respeitando o limite do faturamento, você vai ter 2 milhões de faturamento com essas duas empresas juntas. No entanto, nessa regra geral, você fez a fusão, então você juntou duas empresas e não é permitido. Está aí na legislação, não há o que contestar. Então, se isso acontecer, você não pode fazer a opção ao Simples Nacional. Ou se você já está no Simples Nacional, você precisa solicitar a comunicação de exclusão. Continuando. Inciso 11. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com a contratante dos serviços relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Ou seja, se os sócios dessa sociedade tiverem este tipo de relação, você também não pode fazer opção ao Simples Nacional. Agora, já no artigo 17, eu vou mencionar algumas das hipóteses das regras gerais de exclusão também. Não pode quem tenha sócio domiciliado no exterior. Mesmo que você seja aí brasileiro e você reside no exterior, fez a sua saída definitiva, você não pode fazer opção e aderir a este regime de tributação diferenciada. Ainda temos aqui, cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Então também não pode. Se você tiver se enquadrar nessa regra, não pode. Outra regra importante é a questão de possuir os seus tributos, que sejam impostos, contribuições e taxas, sempre em dia. Então, se a sua empresa ela está devendo INSS, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, qualquer tributo que seja, ou até o próprio Simples, você não pode se manter neste regime de tributação. Por quê, Tiago? Porque este regime, ele beneficia o microempresário e o empresário de pequeno porte. Então o objetivo é você ajudar. E aí não tem sentido. Você ajuda o camarada, e o camarada vai lá e não paga os impostos para o governo. Então, se você deve a ele esses impostos e você não fez o pedido, quando você for solicitar no site da Receita Federal o pedido de inclusão no Simples Nacional, ele vai gerar as pendências e falar, olha, a sua empresa possui estas pendências. Aí você regulariza essas pendências e faz o pedido do Simples. Agora, se você já está no Simples e possui essas pendências, você pode receber a qualquer momento um notificado na sua caixa postal, lá na Receita Federal, informando, olha, você tem 30, 60 dias para regularizar os seus débitos, caso contrário, você será excluído do Simples Nacional. Bom, pessoal, agora é isso.
agora que você já sabe qual é o faturamento permitido para ingressar no Simples, quais as atividades vedadas e as regras gerais de quem pode e quem não pode, fica fácil você fazer a adesão. É importante de antes de fazer a adesão, você faça um simulado, um cálculo, se é melhor você entrar no Simples, ficar no lucro presumido ou ir para o lucro real. Fale com seu contador, ou se você não tem um contador, eu fico aqui à disposição. Nós temos esse tipo de serviço aqui no escritório e podemos auxiliá-lo da forma melhor para você, para a sua empresa e visando sempre economizar imposto dentro da legislação. Se gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e até a próxima.